Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar o nosso curso de Direito Urbanístico organizado pelo Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Município de São Paulo, muito bem coordenada pelo meu amigo, colega Roberto Angotti, né, que inclusive foi quem me convidou para conversar com vocês aqui sobre direito urbano. Né? Então, gostaria de agradecê-lo pelo convite e gostaria de iniciar, né, o estudo sobre esse importante ramo do direito público brasileiro, justamente pela questão da sua autonomia. Né? Então, numa aula de introdução ao direito urbanístico, a gente basicamente vai estudar dois temas. A questão da autonomia desse ramo do direito público, se ele é realmente um ramo autônomo, do ponto de vista objetivo e do ponto de vista científico, certo? E vamos iniciar o estudo de alguns princípios do direito urbanístico brasileiro. Tá? Até pelo fato de eu falar que a gente vai iniciar o estudo de alguns princípios do direito urbano, né, eu já estou dando uma dica que a gente considera o direito urbanístico autônomo, inclusive do ponto de vista científico, né? Porque tem ramos, tem princípios próprios que regem a matéria. Né? Bom, mas por que será que é importante, num curso de introdução ao direito urbanístico, por que será que é importante a gente saber se o direito urbanístico é ou não um ramo autônomo do direito público brasileiro? Será que o direito urbanístico é autônomo mesmo? Ou será que o direito urbanístico é um mero apêndice, uma mera parte do direito administrativo? Um trecho do direito administrativo, um capítulo do direito administrativo? Ou ele tem autonomia como um ramo do direito público? Então, nós temos os vários ramos do direito público, tributário, financeiro, ambiental, administrativo e urbanístico também. O urbanístico é só uma parte do direito administrativo. Então, é isso que a gente vai explorar nesse primeiro momento. Né? Bom, eu acredito que sim, que o direito urbanístico conquistou a sua autonomia, como um ramo independente do direito público brasileiro. Né? Então ele conquistou a sua independência em relação ao direito administrativo. Eu acho que sim. Até por uma questão bastante prática, né? Que é a redação do artigo 24, inciso 1 da Constituição Federal. Artigo 24, inciso 1 da Constituição Federal. O artigo 24, inciso 1 diz o seguinte, que é competência da União a edição de normas gerais de direito urbanístico. Então, o artigo 24 da Constituição é um artigo que fala sobre a competência concorrente. Competência concorrente, União, Estados de Distrito Federal, União, normas gerais, Estados de Distrito Federal e municípios, normas suplementares. Né? Então, é assim no direito tributário, é assim no direito financeiro, é assim no direito ambiental, é assim em licitações e contratos, enfim. Né? União edita normas gerais e Estados, Distrito Federal e municípios editam normas suplementares. Tá? Então, o direito urbanístico é assim, o direito urbanístico está incluído lá no artigo 24, inciso 1, como um ramo autônomo do direito, né? Porque está expressamente previsto que é competência da União a edição de normas gerais sobre direito urbanístico, né? Sobre direito financeiro, direito financeiro, direito econômico, direito urbanístico. Né? Então está expressamente previsto o direito urbanístico como um ramo do direito cujas regras são editadas no exercício dessa competência concorrente. Né? União, normas gerais, estados e municípios, normas suplementares. Inclusive, é importante a gente saber essa questão da autonomia justamente por essa razão prática, né, técnica. Quer dizer, não é só por uma questão científica, é uma questão técnica também a gente conhecer se aquele ramo do direito é autônomo ou não. Né? Por quê? Porque é preciso saber de que matérias que se trata, né, para se saber quem é o ente federativo competente para editar normas sobre aquilo.
Então, se a gente está falando de ordenação do espaço urbano, a Constituição Federal já disse, no artigo 24, inciso 1, né, que normas referentes à ordenação do espaço urbano, espaço das cidades, do território das cidades, as normas são gerais da União e suplementares de Estado, Distrito Federal e municípios. Né? Então, é importante a gente conhecer também se aquele ramo do direito público é ou não autônomo, até por uma questão de edição de regras sobre aquela temática. Né? Então, o artigo 24, inciso 1, prevê expressamente o direito urbanístico como um ramo do direito, cujas regras são editadas, as normas gerais são editadas pela União, Estados e Distrito Federal e municípios, normas suplementares. Tá? Temos outras regras, outros dispositivos da Constituição que dão a entender que o direito urbanístico é considerado um ramo autônomo do direito público brasileiro. Né? Então, o artigo 21, inciso 9 da Constituição, fala, por exemplo, em planos nacionais e regionais de ordenação do território. O artigo 21, inciso 20, fala em diretrizes para o desenvolvimento urbano. Né? Então, compete à União a edição de planos nacionais e regionais de ordenação do território. Compete à União a edição de diretrizes para o desenvolvimento urbano. Então, artigo 21, incisos 9 e 20 da Constituição Federal. Então, a Constituição fala em vários momentos sobre o direito urbanístico. Fala também no artigo 182 e 183, que são os dispositivos fundamentais da política urbana na ordem constitucional brasileira. Os dois principais dispositivos de direito urbano na Constituição Federal Brasileira são os artigos 182 e 183. Tá? Então, a Constituição Federal dá várias pistas de que sim, o Constituinte de 88 quis considerar o direito urbanístico um ramo autônomo do direito público brasileiro. Tá? Então, me parece que, diante de todos esses dispositivos, a gente já conseguiu comprovar que existe autonomia jurídico-positiva, sim, do direito urbano no Brasil. Tá? E existe também uma autonomia científica. Né? Os doutrinadores costumam falar de autonomia científica e autonomia jurídico-positiva. Né? A autonomia científica desse ramo do direito está relacionada diretamente à existência de princípios específicos. Né? Então, existem princípios específicos do direito urbanístico. Claro que aqueles princípios gerais do direito público brasileiro são aplicáveis aqui também ao direito urbano, claro. Né? Supremacia do interesse público sobre particular, princípio da isonomia, princípio da legalidade. Né? Essas diretrizes do direito público brasileiro, claro que são aplicáveis aqui ao direito urbanístico também. Né? Mas o direito urbanístico tem alguns princípios específicos. Então a gente pode dizer que, além da autonomia jurídico-positiva, está previsto diretamente aí no artigo 24, inciso 1, e em outros dispositivos da Constituição que falam sobre a organização do espaço urbano, quer dizer, então, além dessa autonomia jurídico-positiva, nós temos uma autonomia científica também, porque temos princípios próprios, né? Alguns explícitos, alguns implícitos no ordenamento, sobre a ordenação do espaço urbano. Nós vamos ver alguns desses princípios no decorrer dessas aulas. Né? Bom, então sim, a resposta é positiva, existe autonomia científica, princípios próprios, e existe autonomia jurídico-positiva do direito urbano. Tá? Então, o que é o direito urbano? O direito urbano é o conjunto de regras e princípios, de normas jurídicas que organizam o espaço urbano, que são editadas com a finalidade de organização do espaço urbano. São regras e princípios que são editadas com a finalidade de instrumentalizar a administração pública, especialmente a municipal, para cumprir o seu mistério de organizar a vida nas cidades. Regras e princípios que dão esses instrumentos de política urbana para a administração pública. Que precisa exercer essa função urbanística, precisa organizar as cidades. Uma função muito importante do Estado brasileiro, a organização das cidades, que é onde vive a maioria esmagadora da Constituição brasileira, da população brasileira. Eu diria que quase 90% da população brasileira vive nas cidades, um país muito urbano, o Brasil. Muito urbano.
pouca gente morando no campo e muita gente morando nas zonas urbanas. Então, o Constituinte de 88 deu uma atenção toda especial para esse ramo do direito. Em vários dispositivos previu edição de planos nacionais de ordenação do território, competência da União para edição de normas de direito urbanístico, reservou um capítulo próprio, né, da ordem econômica para a organização das cidades, que é artigo 182 e 183 da Constituição Federal, como eu já falei. Tá? Enfim, em razão dessa autonomia, foram editadas várias leis infraconstitucionais específicas sobre direito urbanístico. Algumas delas, né, como o Decreto-Lei 3365 de 41, não é uma lei só sobre direito urbanístico, mas enfim, né, a desapropriação urbana, a desapropriação nas cidades para a construção de obras públicas tem quase sempre um caráter, né, urbanístico, diretamente relacionada com a organização do espaço urbano. Então, construção de modais de transporte, por exemplo. Então, realmente, o direito urbanístico conquistou uma importância fundamental com a edição da Constituição de 1988. Conquistou uma importância fundamental, e isso está presente em diversos dispositivos da Constituição Federal. Tá? Então, sim, o direito urbanístico é um ramo autônomo. Existem dispositivos constitucionais que provam isso, e existem leis infraconstitucionais. Trouxe 3 exemplos aqui, né? Além do Decreto-Lei Expropriatório, a Lei 6766 de 79, que é a Lei de Parcelamento de Uso do Solo Urbano, e a Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade. Tá? Então, nós temos aí todo um conjunto de normas constitucionais e infraconstitucionais que formam esse arcabouço de regras e normas chamado direito urbanístico. Certo? Claro que do ponto de vista jurídico positivo, né, esse conjunto de regras e princípios que regem a ordenação do espaço urbano. A gente pode falar também na autonomia científica, né, como um ramo autônomo do ponto de vista científico, né, o direito urbano encarado como um estudo dessas regras e princípios, né, mas do ponto de vista jurídico positivo, a gente tem todo esse panorama aí que comprova que sim, o direito urbano conquistou a sua autonomia em relação ao direito administrativo, tá? Bom, o primeiro princípio que eu queria tratar com vocês, já que eu falei para vocês da autonomia científica do direito urbanístico brasileiro, o primeiro princípio que eu queria tratar com vocês é o princípio do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. Tá? Esse princípio está previsto expressamente no artigo 182 caput da Constituição Federal. Né? O artigo 182 caput fala que a política urbana tem como finalidade o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. Então, o princípio do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade é um princípio constitucional, previsto na Constituição Federal, no artigo 182 caput. O 182 caput fala que a política urbana, executada pelo poder público municipal, principalmente, né? O município é o principal ator da política urbana, né? Inclusive a gente, só voltando aqui, a gente viu, né, que o artigo 30, inciso 8, indica que a competência para a organização do uso, a competência para o uso e ocupação do solo urbano é do município, né? Traz expressamente aqui o município como um ente federativo competente para a edição de leis de uso e ocupação do solo. Mas o artigo 182, voltando também, fala isso, né, que o município executa a política urbana com vistas a atingir o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. Mas, afinal de contas, o que é função social da cidade? Né? Quais são as funções sociais da cidade? Por que a Constituição Federal fala isso? Bom, a Constituição Federal adotou uma teoria que foi criada por urbanistas lá na primeira metade do século XX, né, os urbanistas europeus,
que desenvolveram uma teoria. Na verdade, eles estudavam o urbanismo, a organização do espaço urbano, sobre uma perspectiva chamada de funcionalismo racionalista. Então, esses urbanistas estudavam o urbanismo como ciência dentro de uma perspectiva chamada funcionalismo racionalista. Esse funcionalismo racionalista, ele pregava o que em relação às cidades? Ele pregava a necessidade de planificação, de planejamento do espaço urbano. E planejamento não só planejamento construtivo, o planejamento econômico, planejamento populacional, planejamento de desenvolvimento mesmo, econômico e social da cidade. Porque, claro, planos urbanos nós temos desde a antiguidade. Se for olhar, Roma tinha um plano de organização da cidade. Algumas cidades da antiguidade oriental, ocidental, eram planificadas até com redes de esgoto, né, com vias de transporte, enfim, com, né, aquelas muralhas, enfim. Mas a parte do governo, onde se instalava, né, o governo. Mas planificação nesse sentido de desenvolvimento econômico das cidades, isso surgiu a partir do desenvolvimento do funcionalismo racionalista, do desenvolvimento do urbanismo de planificação. Então, chegou-se à conclusão que era necessário planejar o crescimento das cidades, o crescimento socioeconômico das cidades, né? E não só arquitetônico, socioeconômico das cidades, com base num plano, que é o plano urbano. E a ideia de se realizar esse plano é possibilitar, de acordo com esses urbanistas da época, né, é possibilitar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. Então, esse conceito de função social da cidade nasceu lá na primeira metade do século XX, por meio da atividade desses urbanistas, liderados principalmente por um urbanista bastante conhecido chamado Le Corbusier, né? Foi um dos principais expoentes, né, do funcionalismo racionalista em matéria de planificação do espaço urbano, né, do urbanismo de planificação. Esses urbanistas criaram esse conceito de pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. Inclusive, esse conceito consta da Carta de Atenas, né? Em 1933, foi feito um congresso de urbanismo na cidade de Atenas. Justamente esses urbanistas do funcionalismo racionalista, do urbanismo de planificação, né, realizaram esse congresso, faziam congressos de tempos em tempos e realizaram esse congresso em Atenas. E nesse congresso foi editada uma carta chamada Carta de Atenas, que está disponível na internet para quem quiser consultar. Nesse documento, Carta de Atenas, está expressamente previsto que a cidade deve proporcionar aos seus habitantes, aos seus cidadãos, habitação, trabalho, lazer e transporte. Então está prevista na Carta de Atenas que a cidade deve ser organizada para atender 4 necessidades essenciais do homem. O homem que mora na cidade, do homem urbano. Quais são? Habitação digna, trabalho, lazer e transporte. Lazer de qualidade, habitação digna, trabalho digno e possibilidade de circular na cidade. Então, uma cidade tem que fornecer ao homem essas 4 funções, essas 4 capacidades, né? Tem que suprir essas 4 necessidades do homem. Então, esses urbanistas, eles encaravam o desenvolvimento da cidade sobre a escala do homem, sobre a visão humana, né? Dos seus habitantes, dos cidadãos. Bom, então daí que esse conceito de função social na cidade nasceu, né?
nessa Carta de Atenas, nesses congressos realizados por esses urbanistas que pregavam a planificação, né? A planificação como método de urbanismo. Bom, então, as funções sociais da cidade foram definidas como habitação, trabalho, lazer e transporte. Nas legislações as legislações posteriores, as legislações mais atuais, outras funções da cidade foram sendo agregadas, né? Então, se a gente olha aqui, a Lei 10.257 de 2001, Estatuto da Cidade, artigo 2º, inciso 1, a gente vai ver que a política urbana deve garantir aos habitantes da cidade direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento, à infraestrutura, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações. Então, a legislação mais contemporânea foi ampliando esse conceito. Então, não são mais apenas as 4 funções: habitação, trabalho, lazer e transporte. Outras funções da cidade foram sendo incorporadas à legislação, e a política urbana tem que ser voltada à garantia de todas essas funções. Então, o exercício da função urbanística pela administração, a execução da política urbana tem que ser voltada a garantir aos cidadãos habitação, trabalho, lazer, transporte, infraestrutura, serviços públicos, saneamento, etc. Por isso que os planos diretores municipais já não falam só de questões urbanísticas estruturais, né? A gente olha nos planos diretores municipais, fala lá de saúde, educação, assistência social, né? Claro que a gente não pode também expandir demais a importância, né, do planejamento urbano para não interferir em outras áreas de atuação do Estado. Mas o fato é que a legislação foi sendo editada ao longo aí das últimas décadas, prevendo novas funções sociais da cidade, além daquelas 4 que a gente já conhecia: habitação, trabalho, lazer e transporte. Então, hoje a gente fala também de direito ao saneamento básico, de direito a serviços públicos de qualidade, né? Muito bem. Então, o princípio do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, previsto no artigo 182 caput da Constituição Federal. Daí a origem dessa redação do artigo 182 caput, né, de função social da cidade. A gente fala tanto em direito à cidade, direito às funções sociais da cidade, pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, mas a gente não sabe exatamente a origem, né? A origem é realmente essa origem histórica aí, porque esse princípio foi previsto na Carta de Atenas em 1933. Muito bem. Outro princípio fundamental do direito urbanístico brasileiro é o princípio da função social da propriedade. Função social da propriedade. Bom, no século XX, primeira metade do século XX, houve um incremento da intervenção do Estado na atividade econômica. Então, naquela passagem do Estado puramente liberal para o Estado social de direito, a intervenção do Estado na economia aumentou. O Estado passou a intervir mais na economia, até para resolver alguns problemas sociais graves, né, alguns problemas sociais graves que existiam na Europa na época, né, principalmente depois de 2 guerras mundiais, né. Então, claro que o Estado liberal não dava conta de resolver esses problemas, passou-se a permitir uma maior intervenção do Estado na economia. Foi aí a passagem do Estado liberal para o Estado social de direito. Tá? Então, nesse aumento de intervenção do Estado na economia, houve um aumento também de intervenção do Estado na propriedade. Na propriedade. A propriedade é um dos conceitos essenciais da atividade econômica, claro. Então, como o Estado passou a intervir mais na economia, ele passou a intervir mais na propriedade privada também. Então, a propriedade perdeu, nessa época, o seu caráter absoluto. A gente costuma dizer, e o nosso Código Civil brasileiro ainda prevê isso expressamente, né? A gente costuma dizer que ser proprietário é poder usar, gozar e dispor da coisa da forma como melhor lhe aprouver. Isso está no artigo 1228 do Código Civil.
Então, usar, gozar e dispor da coisa da forma como melhor lhe aprouver. Era o caráter absoluto da propriedade, que nasceu, claro, não propriamente com o Estado liberal, é um conceito que já vem lá desde o direito romano, né? Mas foi reforçado pelas constituições liberais da época como um direito fundamental, né? O direito à propriedade passou a ser previsto como um rol de direitos fundamentais nas constituições pós-Revolução Francesa, né? Um dos direitos fundamentais é o direito à propriedade privada. Então a propriedade privada continua sendo usar, gozar e dispor da coisa, mas ela perdeu aquele caráter absoluto. Então o proprietário já não pode mais usar o seu domínio, a sua coisa, com tanta liberdade. Ele sofre mais restrições do que ele já sofria antes. Claro que já existiam restrições decorrentes do exercício do poder de polícia estatal, claro. Limite de altura de prédio, limite de recuo, normas de edificação existiam, ainda que de forma mais primitiva, mas já existiam. Né? Até para a questão de saneamento básico, de limpeza. Tal. Mas com esse aumento da intervenção do Estado na economia e na propriedade, o proprietário não mais apenas deixa de poder fazer algo com a propriedade, como ele passa a ser obrigado a fazer algo com sua propriedade. Então, obrigações de fazer são impostas ao proprietário. Isso é função social da propriedade. O proprietário já não pode mais deixar de usar a coisa. Ele passa a ser obrigado a dar um uso mínimo para o seu imóvel. Não são mais meras obrigações de não fazer. Obrigações de fazer são impostas ao proprietário. Ele passa, por exemplo, a ser obrigado a dar ao seu imóvel um aproveitamento mínimo, sob pena de descumprimento da função social da propriedade. Função social da propriedade é isso. O proprietário tem que usar a sua propriedade pensando não só no interesse próprio, mas também no interesse coletivo. E lhe são impostas não apenas obrigações de não fazer, mas obrigações de fazer também. Não é mais possível deixar um prédio abandonado, um terreno baldio, sem construção, sem utilização. A propriedade passa a ter uma função, o proprietário passa a ter uma competência, não só um direito, um poder-direito, um poder-dever. Né? Um dever-direito, né? Um poder-dever. Ou dever-poder, enfim. E não mais só um direito de proprietário. Né? Claro que nessa intervenção, esse aumento da intervenção do Estado na propriedade também, aumentou a possibilidade de planificar o crescimento das cidades. Tá? De planificar o crescimento das cidades. Então, passou-se daquele urbanismo meramente regulamentar, de poder de polícia, para um urbanismo de planificação. E para se atingir a finalidade dessa planificação, é necessário o cumprimento da função social da propriedade. Então o proprietário passa a ser obrigado a dar um uso para o seu imóvel, mínimo, justamente para se atender aos objetivos da planificação. Então passou-se daquele urbanismo meramente de poder de polícia, de imposição de gabaritos máximos de altura ou de recuos laterais e frontais e distância do vizinho. Não é mais só isso. Normas de proteção contra incêndio. Não é só isso o urbanismo. O urbanismo passou a ser um urbanismo de planificação, de direção ao crescimento das cidades. Não só do ponto de vista arquitetônico, mas do ponto de vista econômico e social também. Para isso, o Estado passou a poder exigir do proprietário um uso mínimo ao seu imóvel. O proprietário tem que dar um aproveitamento mínimo de acordo com a lei. Essa lei no direito brasileiro é o plano diretor municipal que a gente vai ver. Tá? Então, eu quero terminar essa aula lembrando para vocês isso. Aumentou a intervenção do Estado na economia no século XX,
Passou-se do urbanismo meramente de poder de polícia regulamentar para um urbanismo de planificação, e para atingir essa planificação é necessário cumprir a função social da propriedade. O proprietário é obrigado a dar um aproveitamento mínimo para o seu imóvel. Tá? A nossa Constituição Federal é uma Constituição típica de um Estado social-democrático de direito. Nós temos diversos, além de direitos fundamentais do indivíduo, direitos individuais, nós temos diversos direitos sociais previstos na Constituição. Então, a Constituição brasileira adotou o princípio da função social da propriedade. Adotou, inclusive, expressamente. O princípio da função social da propriedade está previsto de forma expressa no artigo 5º, inciso 23, no rol dos direitos fundamentais. Logo depois do direito à propriedade vem escrito a propriedade deve cumprir sua função social. Artigo 5º fala expressamente, é direito fundamental a propriedade, a propriedade privada deve ser respeitada, deve ser garantida, mas a propriedade deve cumprir sua função social, artigo 5º, inciso 23. O artigo 170, inciso 3, fala que o princípio da função social da propriedade é um princípio da ordem econômica brasileira. Então, olha aí o planejamento urbano relacionado diretamente com a ordem econômica brasileira, com o crescimento econômico das cidades. É necessário planejar para fazer a cidade crescer, e crescer de forma o mais igualitária possível, mais uniforme possível, crescer do ponto de vista econômico e crescer de acordo com o planejamento. E para isso é necessário que a propriedade cumpra sua função social. Propriedades situadas em determinadas áreas da cidade não podem ficar sem uso. É necessário que o proprietário dê um uso ao seu imóvel de acordo com o plano diretor municipal, que fixa agora, além do gabarito de altura, coeficiente mínimo de aproveitamento. Eu não falo mais só em coeficiente máximo de aproveitamento, falo em coeficiente mínimo. Para atingir esses objetivos do planejamento, é necessário poder impor ao proprietário um uso mínimo ao seu imóvel. A gente vai ver como é que isso funciona quando a gente estudar a relação com o plano diretor, tá? Então, por isso que a Constituição Federal fala que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências do plano diretor municipal. Artigo 182 da Constituição Federal, super importante, como a gente já viu, o principal dispositivo da Constituição Federal sobre direito urbanístico, fala expressamente que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências do plano diretor. Então, o princípio da função social da propriedade é concretizado por meio do plano diretor. É o plano diretor que fixa os coeficientes de aproveitamento mínimo que o proprietário tem que dar ao seu imóvel, sob pena da aplicação de determinadas sanções que nós veremos na aula seguinte. Tá? Ficamos por aqui então. Obrigado pela atenção. Até a próxima.